Falando direto de Goiânia, a cidade que tem IA 2 vezes no nome. Não sei assim se com inveja ou se com abraço. É aqui a capital da IA no Brasil, tá certo? E eu vou passar para vocês um recado dos goianos para o Brasil, convocando vocês para ajudar a tirar o Brasil da segunda divisão, com a massificação do uso da inteligência artificial para o bem, potencializando as pessoas. O recado que vocês têm a dizer é 3, 2, 1 e... IA Brasil! Valeu, gente! Bom vinho! O secretário aqui também vai fazer um pronunciamento. Senhoras e senhores, temos aqui o pronunciamento. Qual estádio? Qual estádio? Tem Estádio Olímpico. Qual Estádio Olímpico é o melhor. É o melhor. É no centro, é democrático, é popular, está à disposição e é do governo de Goiás. Aê! Não pode pegar a gente. Aê! Recentemente, que eu tive que cutucar o Pedro para olhar, saiu lá do interior de Goiás, de Catalão, vendendo picolé, não é isso? E hoje nos enche de orgulho. A palavra está contigo. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? É um prazer muito grande recebê-los. A professora Thelma mandou um abraço para todos. A gente está se dividindo em alguns outros compromissos. E eu queria dizer que a gente não fez o chat GPT, né? Mas vocês sabiam que mais ou menos 92 milhões de brasileiros usam produtos que a gente ajudou a viabilizar? Então toda vez que você assiste a Globo, por exemplo, tem uma IA nossa que melhora a imagem. Toda vez que você abre o Globoplay, tem um sintetizador de voz que foi feito aqui. Toda vez que você abre o aplicativo do iFood, é uma IA que a gente construiu com eles que define o que vai aparecer na sua tela. Toda vez que você contrata um seguro automotivo, 96% de todas as seguradoras no Brasil usam uma solução nossa na hora do sinistro. E se você ficar devendo... Não, esse pula. Também vai ser uma IA nossa que vai cobrar você, né? Mas, enfim, então... Oi? A culpa mais ou menos. Geralmente eu tento assinar todos os produtos que a gente está associado, mas esse da dívida eu passo a vez, né? Mas isso eu digo não para nos engrandecer, mas para a gente também tirar um pouquinho de algum eventual sentimento de inferioridade que a gente ainda possa sentir, tá? Porque o mundo ele é muito rico, a raça humana é muito diversificada. E o talento ele não tem lugar para nascer, para crescer. Às vezes ele tem dificuldade para emergir e se apresentar, né? E aí são questões sociais, geográficas que realmente são colocadas na mesa. Mas é um número que a gente se orgulha muito, tá? Que se você parar para pensar, é mais pessoas do que quem votou na última eleição, tá? Então isso mostra um pouco do nosso propósito de converter conhecimento em inovação, que é quando a ciência toca o problema da vida, né? E a gente consegue melhorar para alguém alguma coisa, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos nessa. Obrigado. Primeiro, provar que sim, nós podemos. Segundo, talento nos sobra. Nos sobra. É só acreditar, é só investir que o resultado vem. E terceiro, as organizações, os empresários precisam junto pensar grande. Eu tenho a grata surpresa e a grata felicidade de participar de alguns conselhos. E o nosso grande papel ali no conselho é mostrar que a inovação dá ROI. Isso é uma dificuldade muito grande para o empresário brasileiro, que passou a vida inteira tentando vender o almoço para comprar a janta, dada a instabilidade econômica do país. Então já toma muito risco só de existir. Só de existir, o empresário brasileiro toma muito risco. Daí ele topar um risco maior com a inovação, para ele, muitas das vezes, é demais. Só que a gente tenta também apoiar nesse processo. Então veja que a gente vai da geração de talentos, da formação de talentos com curso de bacharelado e graduação, até um board de grupo empresarial, mostrando que a inovação tem como dar ROI. É uma questão de profissionalismo, é uma questão de estruturação. Então a gente tem muito esse papel
de mostrar que o Brasil pode ser diferente. As pessoas perguntam para mim assim, será que o Brasil vai surfar a onda da IA? Será que a gente vai conseguir ter soberania nacional? Né? O pessoal da Stone lá, esses dias, hoje mesmo, comentou sobre soberania nacional. E a gente tem uma dificuldade muito grande, Ale, porque assim, ó, a gente não aprendeu a fazer isso. Quando a gente olha para as outras revoluções industriais, a gente nunca foi ponta de lança. A gente nunca teve um tabuleiro geopolítico. A gente nunca foi ponta de lança na revolução a vapor, na revolução da eletricidade, na revolução da computação. A gente não sabe fazer isso. Para quem já fez isso, é muito mais fácil fazer. Você pega os Estados Unidos, que tem um mindset, que tem uma política, que tem um investimento, que tem uma proposta, que tem um processo para fazer isso, para eles é mais uma. Para eles é mais uma. Para nós é reinventar para pensar diferente. Num país que não tem saneamento básico, você conseguir investir em GPU, em data center, como é que a gente vai fazer isso? Para isso, sim, nós podemos, mas nós temos que mudar um pouco a mentalidade. E não é só de governantes, eu estive em governo. O governo é a última ponta. A gente delega, a psicologia explica muito isso, né? A gente delega a terceiro que a gente não consegue suportar em nós. A gente delega a terceiros para governo o que o empresário não consegue fazer, o que a academia não consegue fazer. Aí entrega para o governo, é culpa do governo, é culpa do governo. Então a gente tem que parar um pouquinho, se a gente realmente quer um país diferente, pensar em como eu posso fazer a minha parte. E eu confesso que a gente pode fazer muito, a começar da própria empresa. Mas tem muito empresário que fala que gosta de inovação, que entende a importância da inovação, que entende como guardião do futuro que a empresa vai morrer se não investir em inovação, mas no primeiro fogo tira o budget da inovação. Não aprendeu, não tem mindset, não tem como processos de executar uma estratégia ambidestra, de pagar o almoço amanhã e pensar no almoço daqui a 5 anos. Eu estou falando isso porque, de novo, a gente também se propôs a dar os 2 cents no nível estratégico. Porque se a gente também não ajudar no nível estratégico, o budget não chega, a mudança do mindset não vem e a gente não consegue ajudar esse empresário a entender que inovação pode dar ROI. Não a inovação por sorteio, por aleatoriedade, mas a inovação profissional, a inovação estruturada, a inovação com governança. Ela continua sendo uma inovação, ela continua tendo risco, mas é um risco mitigado, é um risco gerencial. E a gente, infelizmente, trazendo para o micro, para o empresário e para o macro enquanto país, não aprendeu a ter mindset de explorador. Nós sempre fomos explorados, nós somos colonizados, nós não somos colonizadores. E esse mindset ainda está presente no dia a dia das organizações. É um pouco de antropologia, talvez seja papo profundo demais para um dia de um jantar na quinta-feira. Mas é importante vocês refletirem. O que da antropologia está impregnado em vocês, empresários? O que vocês ainda estão esperando da corte, o que tem que ser feito? Quem está disposto a estruturar uma inovação de verdade? Inovação não é comprar máquina nova. Inovação é pensar um modelo de negócio diferente. É saber que pode e construir uma estrutura que realmente te leve a outro patamar. Não precisa chorar, gente. Obrigado. Agradecer aí a presença de todos, né? A presença de quem foi lá na UFG. Eu fiz questão de ligar aí o Hub Cerrado e a IAE Brasil, né, pela identidade, né, pela visão em comum que os dois grupos têm, pelas pessoas que estão nesses CNPJs. No final do dia a gente fala muito de empresas e esquece de falar dos CPFs atrás dos CNPJs, né, e eu acho que isso faz toda a diferença no final do dia. Bom, então além de agradecer, eu queria também dizer para vocês o seguinte: talvez o grande sucesso que o CEIA tem não diz muito respeito só dos produtos que o CEIA constrói, mas tem a ver muito com
o sentimento que a gente propõe ao brasileiro de poder dizer, sim, nós podemos. Né? Roubando um pouquinho do yes we can, né? Se for Goiânia, nós pode mesmo. Nós pode mesmo. Mas acho que é esse sentimento que eu converso com vários brasileiros, eles olham para mim e falam, caramba, vocês provaram que a gente pode. E eu acho que isso é uma coisa que está tão implícito em nós, o princípio do cachorro vira-lata, que quando a gente tem um pouco de sinal de que sim, a gente pode, e é claro que a gente pode, dá a sensação de falar, caramba, é isso que a gente tem que promover, é isso que a gente tem que crescer. Então, o CEA, na verdade, além da UFG, além do Instituto de Informática, ele está lá para prover para a sociedade. Nós somos servidores do público. Nós provemos soluções para a sociedade. E nós temos orgulho de fazer isso. E isso é mais do que dinheiro. Isso é mais do que simplesmente sucesso profissional. Isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver com identidade. Então, eu costumo falar, sempre em um dos fóruns que eu vou, que o grande sucesso não está no produto que a gente constrói, mas está na filosofia, está no pensamento, está no propósito que a gente propaga. Eu acho que a gente, na verdade, só representa um monte de brasileiros que tem certeza que o Brasil tem tudo para dar certo, que infelizmente vê o Brasil passar por várias e várias revoluções, preso, arrastado, mas que sabe que a gente tem potencial para dar certo. Então, o mérito não é nosso, né? É muito fácil a gente representar o mérito aqui, mas a gente tem por trás 760 pessoas trabalhando dentro do CEA. Então, o Celso talvez seja um dos piores deles. Tem muito mais gente lá tentando fazer diferença, tentando entregar resultado, tentando fazer um país diferente e provando que sim, a gente pode. Então, eu queria ressaltar isso. Apenas a gente representa um monte de gente, né? Eu, Anderson, Wagner que está aqui, sabe o que vocês viram lá, representa um monte de gente, de estudantes talentosos, de pesquisadores talentosos. É injusto a gente captar esse elogio para nós, porque a gente faz muito pouco perto do que esses 700 e tantas pessoas fazem e outros tantos talentos que não foram descobertos, que a gente vai descobrir, vai aumentar para 1.500 pessoas daqui, não sei como, mas a gente vai fazer. A gente nunca sabe como. Mas que são talentos brasileiros que estão aqui, né? Eu tenho um monte de amigos americanos, indianos, né? Eu dei aula na Índia, nos Estados Unidos, que pedem o tempo todo para nós, indica alguém para vir para cá, pede alguém para vir para cá. Ou seja, a gente sempre foi a fuga de talentos, ao invés de realmente valorizar os talentos existentes. Então eu vou fechar a minha fala dizendo o seguinte, a gente... Falar que ele quer registrar. O quê? Pode escolher o estádio, é isso? Ó, nós vamos correr atrás. Aqui nós temos estádio para todo gosto. Tá filmando já aí? Lógico! Tem estádio pequeno, que é o do Vila, tem um bom, que é o do Goiás, tem Serra Dourada, que é grande, nacionalmente famoso, muito bom o gramado. Vem pra Goiânia que nós vamos fazer o melhor evento de IA do planeta. Abraço. O do Atlético é aquele que nós, o estádio olímpico. Goiânia tem de tudo, Goiânia tem de tudo. A gente tem pelo menos uns 7 estádios bons aqui que dá pra comprar esse pessoal. Pode vir pra Goiânia. Estou realmente emocionada. Estou vendo aqui meu mestre de cerimônia, ficou orgulhosa também do Aitano representar o Hub Cerrado tão bem. Assim como todo o meu time hoje, né? Mais cedo eles se apresentaram, eu falei, gente, esse é meu time. Mas eu quero agradecer todas as pessoas, empresários, assim, autoridades importantes, meu presidente aqui que eu sou fã, o professor Celso Camilo, que sabe que eu sempre reverencio ele, porque a gente tem uma proximidade maior. O professor Anderson também, todo mundo lá do CEA, né? Mas assim, todas as pessoas, os empresários, minha amiga que é empresária, meu amigo empresário, que eu tenho orgulho de falar que são os maiores empresários do estado. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Eu percebo, assim, que essa junção, essa conexão, eu acho que nada acontece por acaso. E essa conexão, eu falei assim, deixa eu até olhar aqui, que dia é hoje? 8 de maio. Eu tenho certeza que a partir de hoje a gente está reescrevendo uma nova história aqui em Goiânia. Eu acho que realmente a Goiânia, que vai ser a capital da IA, já é a capital da IA. A gente vai tomar posse disso, a gente vai fazer isso crescer, a gente vai encher estádios, né? Uhul! Eu acho realmente assim que a gente está fazendo esse movimento e esse movimento não faz sozinho. A gente sempre fala, a gente precisa da iniciativa pública,
a gente precisa da iniciativa privada, a gente precisa das entidades de classe associativas, a gente precisa de todos vocês, de pessoas que estão fazendo acontecer, do nosso backstage, que vai desde a nossa estagiária, que cuida de um brinde, que cuida de tudo, a todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença mesmo. Eu realmente passo um filme, eu fico, até falei pro Aitão, não preciso falar, mas eu fico assim, eu queria realmente agradecer a presença de todos, entendeu? Eu conto com vocês para que a gente possa cada vez mais, eu acho que esse movimento, né, Shaun, a gente está crescendo, eu acho que o pacto, ele tá ficando mais, eu brigo muito para ficando mais inclusivo, eu vou dizer assim, com todas as empresas. Então, assim, muito obrigada, a gente conta com vocês, obrigada demais, Pedro, Alê, vocês estão fazendo a diferença, eu tenho certeza que a gente vai mudar a nossa história de Goiânia, igual o pessoal lá fora conhece mais Goiânia, conhece mais o CEIA do que as próprias pessoas aqui dentro, por isso que é bacana promover esses eventos, igual hoje eu falei pra Dani, que veio da área médica, assim, o que você tá achando? Nós estamos descobrindo um outro mundo, então isso é muito bacana a gente poder participar desses movimentos e a gente quer cada vez mais fazer isso, e muito obrigada a vocês, a palavra hoje é gratidão, só isso. Não, e não termina aqui, né? Depois para vir para Goiânia, ele convocou a gente a fazer algo e a gente ainda estava na fase dos planos. Rasga o NDA aí, ô Pedrão. Em outubro deste ano, nós vamos fazer o maior evento da América Latina, baseado na escassez e no apoio que nós ainda vamos buscar de todos vocês. A primeira pessoa que resolveu apoiar com tremendo give back à sociedade é esse que nos filma aqui, que disse, já que o Pix caiu da venda da empresa que eu construí durante 30 anos, um pedaço disso vai ser fiador desse projeto. A gente vai ter que fazer isso dar certo, a gente vai tentar fazer isso sustentável, mas se não for, a gente vai fazer de todo jeito. Isso é o que o Celso falou. A gente vai apostar independente do que aconteça. Então, falando em primeiríssima mão, o que ainda não está pronto, em outubro, a gente falou de encher o estádio, porque essa é a maneira de colocar todo mundo dentro. Rico, pobre, negro, branco, mulheres, crianças. Quando é gol do Vila ou do Goiás, está todo mundo lá junto, se abraçando. Eu falei Vila e Goiás e Atlético também, né? E o famigerado time do meu pai, o Goiânia Esporte Clube. Quando tá no estádio e é gol, não tem mais nada disso, todo mundo se abraça. E por isso a gente quer colocar no estádio. E a gente tem muito pouca potência para fazer transformação cultural. Mas uma pessoa que não tem nada, que simboliza que saiu de um pequeno negócio e que ela fez algo grande, é essa que a gente vai botar no palco lá. Começando até a tremer a voz aqui, porque deu emoção, rapaz. Mas tem que mostrar saber como é que tudo isso começou. Então, em outubro, nós vamos construir um estádio dentro do AMB. Nós vamos construir as arquibancadas lá dentro. O projeto já está pronto. Custa caro pra caramba. Esse cara xingou muito quando ele viu o projeto. Tem dinheiro para pendurar uma bandeira lá no AMB, você paga. É muita burocracia. E a gente vai colocar lá todas as tribos de maneira agnóstica. E vamos colocar no palco todas as pessoas que construíram algo diferente, que realmente deram esse passo que o Celso falou, rumo à inovação. Sim, nós podemos, sim, nós faremos. Nós tiraremos o Brasil da segunda divisão em breve. Sejam bem-vindos, então. Começou. Som na caixa, DJ. Nós vamos fazer aqui. Aí a gente falou, vamos reformar o estádio. Aí a gente estava na empresa que pegou essa concessão. Já trocaram as lâmpadas, que eu sou vizinho do Serra Dourada, eu assisto de janela, já botaram LED, não é mais farol de Fusca, 200 mil pessoas, foi na inauguração, né? Que minha mãe reencontrou meu pai na inauguração do Serra Dourada, depois de um ano brigados e terminados, com 80 mil pessoas dentro do Serra Dourada, e carrego isso dentro da minha história, né? Então nós vamos encher o Serra Dourada também. Quando o Pedro, filho da mãe, me pediu para fazer um evento de 40 pessoas, ele nem sabia que eu não morava em São Paulo. Eu corri tudo lá e conseguimos colocar as 40 pessoas. Ele falou, agora vamos fazer outro. Aí a gente encheu o cubo. Aí ele falou assim, porra, tipo assim, tô pedindo pouco.
Aí ele, no fatídico dia lá dentro do Cubo Itaú, ele puxou o microfone e nós vamos encher o estádio. Eu caí sentado e falei, eu vou morrer, né? Não vai dar dinheirinho pra conseguir, vai ter que fazer tudo na escassez. E agora a gente sabe que a gente vai fazer isso. A gente vai encher o estádio e a gente vai construir o estádio juntos. E aqui tem tudo que você precisa. O governo do estado, a CIEG, Precisa Pacto pela mesmo. inovação, Precisa. um grupo empresarial. Ale, tem que ser antes de outubro, então. Antes de você vai me matar, pô. Eu preciso ver meus filhos, minha mulher. Quem não dá assistência abre concorrência. Pera aí, vamos tomar um vinho antes. Mas vamos Eu fazer. falo com a Patrícia. Vai ser aqui, você vai ficar mais em casa. Mas pessoal, obrigado. Vamos estar aqui ainda para trocar uma ideia, conversar, saboreiem o vinho, saboreiem a comida. Antes que a gente faz desde o primeiro. Teve gente que botou isso na Folha da São Paulo falando que a gente é uma seita. Me põe, nunca passei por isso na vida, né? Eu sou muito informal, anônimo, irresponsável no bom sentido como empreendedor. E aí me põe a foto minha com o Pedro fazendo o fechamento da venda, o Léo abrindo fundo de investimento, os três abraçados e a manchete. Começam a chegar no Brasil evangelizadores da vida eterna e da utopia tecnológica. Essa era a capa da manchete com a foto de nós três. Não somos seita, ficamos falando que ia parar de ter esse grito, mas a gente falou, não, nós não vamos retroceder. Mais dessas coisas vão aparecer para tentar nos impedir, mas a gente vai seguir. E significa o seguinte, quando eu falo 3, 2, 1, todo mundo grita junto, levantando a taça, AI Brasil. Pode ser? Que foi quem... esse ser humano aqui que agora tem a função, né? Tá trabalhando de câmera. Sou filmmaker. E edita tudo no CapCut às 2 da manhã. Ele sempre disse pra mim, olha, nós vamos fazer isso acontecer igual acontece com o empresário de verdade, na escassez. Então, Ale, vem e faz isso sem dinheiro. Isso nos forçou a fazer muitas parcerias. Isso nos forçou a ser agnósticos. Então, hoje tem dentro do grupo da gente lá, a gente senta a uma mesa como essa e tem alguém do Google batendo o maior papo com alguém da Amazon, batendo o maior papo com alguém da Oracle. Ao mesmo tempo que a gente tem o IPOG, a gente tem do lado de lá a Link e vem para cá a Start, que não é uma graduação, cada uma com uma proposta diferente, todo mundo trocando ideia. E aí na hora de vir para cá, tem dois lá que saem correndo para sentar no carro com os professores para aproveitar pelo menos mais 20 minutos para poder ter essa conversa. Eu quase tive que trazer o carro do professor para deixar ele Tinha mais gente no carro dos professores do que dentro do ônibus, né? Então essa paixão também é o que faz a coisa acontecer. Há uma paixão e uma inquietação que é típica do empreendedor que sem essa não teria acontecido. Dá a palavra para eles ou não? Vamos, você escolhe um, eu escolho um. Vamos lá, deixa... Escolhe um lá de São Paulo e eu escolho um daqui de Goiânia. Não vai dar. Pedro, você foi o cara, para de gravar. Assim, vamos fazer um negócio chamado AI Brasil. Lembra desse dia? Tem um áudio gravado aqui, depois eu até ponho. Quer que eu fale aqui? Quero. Eu falo de Gogó. Pô, primeiro, super obrigado. É uma honra estar aqui do lado do professor. Eu fico até emocionado como tem gente boa nesse país. Eu fico muito tocado de vir aqui, né? Veio o Augusto, o Zanibone, o Felipe, e se espantaram com tudo que tem aqui. Então, é assim, uma coisa que me arrepia, né? Porque o Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo, porque olha tanta coisa que tem nesse país e a gente vai, e a gente continua. E é isso aqui, é a gente que vai fazer essa transformação. Por isso que a AI Brasil tem essa grande oportunidade de pegar essa tecnologia, né, que é transformadora, porque ela transforma a pessoa através ali, na mão, interagindo, uma linguagem, né, e torna toda a pessoa mais inteligente, né, e orgulhosa. E a gente tem uma cultura maravilhosa. Então, obrigado, parabéns. Não queria fazer aqui um 3, 2, 1. AI, não é Brasil, não. Vai cair taça pra todo lado. Não. De Goiânia, porque você fica naquele coisa de São Paulo e a hora que você vem aqui, sério, pessoal, a hora que eu vim aqui, eu vi tudo que tinha, parece que você fala, uau, aonde que a gente está falando Absolute hoje? Que prédio maravilhoso. A gente fica, porque a gente quando fala de Goiânia, parece que é lá, né? Quem pode falar, né? Roça, né? Na roça, agro. E a hora que você chega aqui, meu, é Porsche, é prédio de 40 andares,
é restaurante japa melhor que São Paulo. Falei, pô, então vamos mudar pra cá também. Então, super obrigado, parabéns, é uma honra estar aqui e vamos que vamos. Passa pro Augusto ali, dá uma palavrinha depois nós vamos... Um line-up sensacional, então foi um dia intenso, um dia longo, nós ainda temos uma noite pela frente, mas foi, acho que muito bacana ter a experiência de conhecer o Hub, né, todos os lugares que a gente passou, todos os lugares fomos muito bem recebidos, então obrigado pela hospitalidade, obrigado pelo carinho, porque é muito especial o que vocês têm e estão construindo aqui. Estava comentando aqui mais cedo, vocês conseguiram alinhar a iniciativa privada, a iniciativa governamental, os órgãos independentes, a academia, e tudo isso de uma forma cooperar, que em cidades maiores é muito difícil, né? Você vai para o Rio, você vai para São Paulo, é complexo juntar todo mundo. E aqui vocês estão conseguindo fazer isso e gerar produtos. Então, parabéns para o seu Celso, pelo que você está construindo lá. Eu conversei com alguns alunos, todo mundo trabalhando feliz, construindo coisas, construindo projetos e construindo startups. Então, que todas elas tenham sucesso, possam se multiplicar. E saio daqui, acho que muito feliz com a visita, já com o compromisso de voltar. Tá bom? Então, muito obrigado. Não, e antes de escolher o professor Celso ali, que forçou essa conexão e trabalhou, então foi uma figura crucial nisso, né? Agradecer a Silvana, nossa CEO. Uhul! O Marcos tá ali, Agradecer também algumas figuras, porque o movimento que a gente faz trazendo o pessoal de fora, dando esse expoente, a gente também tem um movimento interno. Agradecer o Sebrae ali na figura do Atos, representando o Antônio Carlos, né? Agradecer a Everett, agradecer ao governo do estado. O governador Ronaldo Caiado mandou um representante ali, o Gabriel, lá da SECT aqui. Aê! Uhul! Agradecer a CIEG, representada aqui pelo presidente Rubens. Agradecer a FEComércio, ali, tanto com o Marcelo quanto o presidente Chaú. O pessoal tá chique. Mas agradecer principalmente, Alexandre, a cada empresário que veio aqui hoje, né? Que está disposto a viver essa transformação e se aproximar, né? E aqui a gente tem grupos grandes, ó, por exemplo, o pessoal da Milhão. Ali hoje a principal produtora de milho não transgênico, cara. Então, assim, temos grupos muito grandes. A gente falou muito disso hoje, né? De valorizar esses pontos, né? Temos o IPOG, que acompanhou a gente. Hoje um expoente na área de tecnologia nacional, né? Mas eu queria chamar uma pessoa para conversar antes de passar a palavra pro Celso, que vai conduzir nosso caminho, né? Que é uma pessoa que falou que não era do universo de tecnologia e acompanhou Rotas, né? Que eu acho que é importante. Daniela. Não foi ensaiado. Fala da sua experiência do Rotas. Como é que foi? Conforme combinado. Bom, boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou médica. Não tem LinkedIn. E não tenho LinkedIn. Que durante a tarde era pra gente falar uma curiosidade sobre nós, o que não estava no LinkedIn. Então eu falei que eu não tinha LinkedIn. Bom, para mim, como médica, eu falei que eu era um peixe fora d'água hoje, mas que ao mesmo tempo é como se eu sempre estivesse aqui. E eu falei também que a medicina precisa de vocês, os médicos precisam de vocês. E eu vim buscar na tecnologia uma forma de levar para a medicina o que há de mais moderno, tanto para os pacientes como para os médicos. Falaram no início, né, da sobrecarga mental, da sobrecarga de trabalho, e os médicos sofrem muito com isso. E foi isso que eu vim buscar aqui. Então eu vejo em cada um de vocês a possibilidade de melhorar a saúde, tanto dos pacientes como dos médicos. Tá? Então nós estamos dispostos a investir e a buscar sempre pessoas que possam agregar para a saúde, certo? É isso que eu tinha para falar. Na verdade eu não tinha para falar, mas pegaram aqui de surpresa.
experiência hoje foi boa. Muito boa. Eu até tirei uma foto, eu com um crachá. Foi a primeira vez que eu não tive um crachá de um congresso médico. Aê! Mas de um crachá como empreendedora. Isso para mim significa demais. Isso tem um meio. Dizem que inteligência artificial nem é uma tecnologia, é uma estratégia. Ela vai muito além. Ela vai para qualquer um. Ela vai para pessoa letrada e não letrada, adulto e criança e qualquer segmento. Está mudando a interface. Assim como chegou a energia elétrica em algum momento, assim quando chegou nuvem, computação em nuvem, agora chegou a inteligência artificial, só que muito mais acessível. Porque se você vai, por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, pessoas que moram na rua têm um celularzinho com a tela quebrada, pegando o Wi-Fi da padaria ou da farmácia ali do lado, e essa pessoa já tem acesso. Isso não acontecia com computador, isso não acontecia com internet. Para a gente não se estender mais, eu quero passar aqui dia hoje, que é um cientista cabeçudo igual esse daqui, ó, não se encontra em qualquer lugar, e eu comprei a passagem dos dois, e entreguei a passagem para ele, para o Felipe, eu falei, vocês vão para Goiânia. Depois que eles foram entender que dia, etc., não era opcional. Mas eles citavam dentro das conversas que, ali existe alguma coisa diferente e além. Como é que foi? E o que significa isso tecnicamente? Fala com as pessoas nessa linguagem goiana, não naquelas coisas loucas que vocês ficam conversando. Eu vou até levantar, aproveitar, vou imitar o Ale, ele fica andando. Ele olha, faz assim, umas coisas bonitas assim. Eu sou o Gustavo, eu sou matemático e meu professor de História da Matemática falou que eu sobrevivi ao curso de matemática, porque apesar dele ter me sacaneado, eu consigo falar que nem gente normal. Se ele não falasse que eu era cabeção, vocês nem iam reparar que eu sou matemático, eu podia me passar por qualquer coisa. Acho que eu consigo conversar normalmente. Mas a gente consegue identificar os bichos esquisitos também. Então, nos grupos, nos posts, nas conversas, a gente ouve o Anderson falando e fala, professor Anderson, né? Desculpa, Anderson. Tem alguma coisa especial ali. É uma pessoa que entende, porque a gente tem muita dificuldade quando a gente fala de inteligência artificial de separar o que é o hype, o que é o barulho que está se fazendo em torno da inteligência artificial. Que foi muito bom, porque todo mundo agora sabe do que se trata e aceita pensar no assunto, né? A gente que vive de IA há mais tempo, lembra no começo, lá, final da década de 90, começo dos anos 2000, a dificuldade que o empresário tinha de aceitar que você propusesse uma solução envolvendo IA. E a gente já tem IA que funciona muito bem desde os anos 90. Só que a gente só consegue vender isso agora, depois do bendito do ChatGPT. Então, para mim, é um orgulho muito grande ter sido convidado para vir para Goiânia. Goiânia é a capital que tem 2 vezes IA no nome, não é só uma, né? Então, eu acho que está fazendo todo o sentido a gente estar aqui conversando. E para mim é uma satisfação enorme estar perto das pessoas que eu admiro e que eu sei. Eu falei, eu acho que isso resume, né? Se eu voltasse a fazer graduação hoje, eu ia prestar vestibular aqui na UFG. Aê! Tá resolvido. Aê! E foi isso que ele disse no grupo, porque tinham estudantes, eles perguntavam onde que eu estudo e se eu quiser me graduar. E ele citou essa vez na UFG e eu não sabia que tinha tudo isso aqui dentro, eu como um goiano aqui no meu quintal. E o outro cara também por merecer. Eu sou bacharel em nanotecnologia. Hoje eu atuo bastante no mercado, mas eu tenho uma trajetória acadêmica. Tive o prazer de conhecer muitos laboratórios públicos, muitas universidades, publiquei artigo, fui para congresso. E eu acho que eu posso afirmar que o que eu vi aqui hoje, eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Não é só um centro de excelência, mas é sobre pessoas. É sobre o que vocês estão fazendo aqui e quem estão formando. Acho que muitos colegas falaram muito bem sobre o que é a IA hoje, mas ela não é nada no futuro se nós não levarmos ela a esse ponto. E são esses meninos, essas meninas de 20 anos que tiveram a coragem de apresentar uma ideia
na frente de um monte de empreendedores de muito sucesso e falaram com um domínio que me deu um baita orgulho. Professor, você não morre de orgulho em ver aquilo todos os dias, porque eu senti. E eu já tive nessa posição, já apresentei pitches de startups, morrendo de medo, com frio na barriga, suando na frente da audiência, algumas vezes com apoio de professores, outras vezes não, mas de todos que eu vi, era muito difícil e a gente batalhava muito e repetia muito isso, de construir uma ponte entre a universidade, a produção de conhecimento e as empresas. E a gente nunca conseguiu efetivamente fazer o que o CEIA fez e demonstrou hoje aqui. Então eu tenho muito orgulho e muito agradecido de ter vivido esse momento junto com todos vocês. Nós fomos muito bem recebidos em todos os momentos, conhecemos pessoas maravilhosas, é um dia memorável na minha vida e que eu estou muito feliz de estar comemorando nesse momento aqui com vocês. E Ale, bom de microfone, né, Vitor? Fazendo também o professor Celso. E sábado tem um outro evento também, que é uma jornada ali, o Level Up. Uma jornada para Saiu também de uma mesa de boteco a ideia, vamos fazer isso, né? Saiu também. De levar a IA, a aplicação da IA para pequenos e médios negócios. A gente selecionou 30 negócios para essa fase. Vão ser 6 encontros de usar na prática IA nesses negócios. Negócios que talvez nunca poderiam acessar e que a gente vai tentar derramar mentores e as pessoas que a gente sabe que são muito boas, não exatamente na camada de científico ou de desenvolvimento, mas como usar aquilo que já está disponível para transformar um negócio que talvez não tenha recursos, como por exemplo tirar uma foto de uma plantação de banana e saber o que precisa fazer naquele solo, sem sequer ter tido a oportunidade de sair da roça e aprender. Então, para a gente finalizar com minha vontade, vamos deixar a palavra seguinte, um monte de palavrão que fala muito, né? Mas é o jeito natural. Ele falou assim: porra! O Brasil precisa saber do que está acontecendo em Goiânia. Goiânia é a capital da inteligência artificial e ninguém sabe disso. Aí a gente falou: a gente sabe, talvez você ainda não viu tudo. Vamos fazer a nossa parte, né? E aí a gente falou: vamos trazer uma turma de São Paulo para cá. Porque a maior parte do tempo, nós empresários de Goiás costumamos a tentar entender que buscar a fonte tem que ir na megalópole, né? Em São Paulo, no Vale do Silício. E perguntamos hoje pro Augusto: cadê Augusto? O cara que construiu uma empresa gigante do zero e que viaja o mundo afora aí e disse: poxa, em Harvard, em MIT, Stanford, não vi nada que a UFG esteja deixando a desejar, estamos no estado da arte. E eu precisava, de alguma maneira, muito do estilo goiano, filho de mineiro, colocar essa turma para comer um pão de queijo juntos. E isso aconteceu hoje, eu tô feliz pra caramba. Aconteceu totalmente, né? Como foi? A gente começou, hoje a gente fez em parceria, né, Alexandre? Entre a IA Brasil, o Hub Cerrado e o CEIA, o Rotas da Inovação, Goiânia é capital da IA. Palmas, né? Aê! Não sei se é a única, mas capital é a única que tem 2 vezes IA no nome, né? Ian e IA. Chupa, São Paulo. Vamos lá. E a gente começamos com o Hub Cerrado, conhecendo ali, primeiro um almoço fantástico, né? O almoço foi over delivery, né? Over delivery. Sentar numa mesinha de boteco comendo um disquinho de piqui? Disquinho de piqui? Apresentando piqui para 2 cientistas lá que só entendiam de bits e bytes, né? A oportunidade de ter uma conversa próxima, a gente tem muito claro que a grande vantagem, principalmente no Brasil, em relação à inteligência artificial, está nas pessoas. Muito o hardware vai resolver, muito o software vai resolver, muito disso nós vamos importar pronto, vai ser comoditizado, digamos assim, vai ser um acesso em que nós nem precisaremos saber de IA, assim como uma criança hoje faz touchscreen na mamadeira, parece que já vem no DNA, sem saber como é que é aquela tecnologia. Agora tem uma camada de aplicação, tem uma camada de dados. A gente diz que a IA, ou a tecnologia, é aquela máquina de moer carne. A gente precisa de bons insumos, que são os dados, premissa fundamental para funcionar. Mas a gente precisa, igual a turma que está preparando o nosso jantar, de bons chefes que tenham ideias do que vão fazer com todos esses insumos. E isso o brasileiro é bom pra caramba. Porque precisa de criatividade, precisa de curiosidade e precisa saber achar soluções, principalmente na escassez. O brasileiro é muito bom nisso. E por fim, empreendedores.
Mas isso só acontece com contato humano. A gente perdeu boa parte do contato humano assim que entraram as redes sociais. Isso foi mais agravado ainda no momento em que a gente teve a pandemia e no momento em que a gente, a partir do digital, pôde potencializar demais, no meu entendimento, e tudo eu falo, eu acho, a introspecção. Foi possível ganhar dinheiro e viver dentro do seu quarto, trabalhando dentro de um computador, pedindo a comida no iFood e não precisando nem sair de casa. E essa conta começou a chegar. A gente perdeu a habilidade de se relacionar. Então, antes de tudo, inteligência, a AI Brasil, ela tem dois objetivos. Um, tirar o peso desse burnout, dessa overdose, dessa avalanche de informações e de mudanças, que está fazendo com que todo mundo que a gente tenta fazer um agendamento diz que eu estou cansado demais, eu já não aguento mais, eu preciso ir para casa, eu estou trabalhando muito. E a gente chamava às vezes para mais um evento de treinamento e as boas pessoas, as pessoas fantásticas não queriam. Então a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma outra coisa relacionada a IA. Confraria. E é isso que a gente está fazendo aqui, esse era o objetivo. Um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo junto à academia, interação entre os empresários, e é aqui que a coisa acontece. E como as coisas acontecem de forma cinética, né, Alexandre? Porque a missão da AI Brasil é levar a IA para as pessoas e a missão do Hub Cerrado é gerar conexões para a prosperidade, né? E essa prosperidade, né, ó, o presidente Rubens está aqui, essas conexões como o pessoal da CDL Jovem, como o pessoal da FEComércio, a gente começa ali no Hub Cerrado. Com hoje o nosso tour passou ali conhecendo todo o ecossistema, tudo que Goiás está fazendo, né? O Pacto Goiás pela Inovação, representado pelo presidente Chaú ali, do Pacto. Depois a gente fazendo um pitch de startups, porque um lema que a gente aprendeu que a AI Brasil é dar palco. Exatamente. Né? A gente quer dar palco para esses cases nossos locais. E depois fomos lá na Solute. Um orgulho goiano, orgulho do Brasil. Um abraço para a Solute ali, fantástica estrutura, prédio, estrutura preparada. Contei o case que minha empresa foi aberta quando tinha que fazer um tal de certificação, num tal de um lugar que era lá no Vila Nova, lá, e eu fiz a minha assinaturinha. Acho que no primeiro ano de Solute, as nossas empresas goianas foram abertas quando era somente um pontinho e virar um negócio daquele tamanho que eu não tinha a menor noção. E aí a gente não finaliza, né? Faz um pequeno... Continua. Um pequeno passeio, até gerou uma nostalgia ali no Ronan, do IPOG, né, Ronan? Lembrou da época que comia no bandejão da UFG? Ele até quis escolher parar, não comer aqui e comer lá no bandejão, mas tava fechado. O bambu aqui, perto do bandejão da UFG, pô. Tava fechado. E fomos lá no CEIA conversar com os pesquisadores, entender os projetos, entender as startups de lá, ver os talentos, ver os alunos, né? Ali conduzido pelo professor Celso, aí outros professores, Wagner, o Anderson ali para conduzir isso, né? E aí a gente combina aqui. E quem não está aqui, né? A professora Thelma também. Professora Thelma e todo o time, né? O professor Arlindo teve de manhã lá com a gente. Todo o time que faz isso e tá fazendo a diferença, né? Mas isso é a gente falar pra catequizar padre, né? Eu tô dizendo que é quase uma vergonha, no bom sentido, para mim, porque eu fui saber de tudo isso, professor Anderson, professor Celso, indo lá em São Paulo buscar um monte de coisa, e de repente eu vejo dos grupos que a gente criou dentro do WhatsApp, que hoje tem diversas verticais. Sim, começou tudo isso com um grupo de WhatsApp para a gente tentar trocar informações. E no meio das discussões que eram mais técnicas, diziam, bom, a universidade que eu respeito, que não é buzzword, é uma tal de UFG. Lá tem uma turma que consegue ligar mercado com academia. E talvez o único lugar do Brasil em que isso esteja acontecendo. A gente até queria dar mais microfone para um monte de pessoas aqui falar, contar esse testemunho. Podemos até fazer isso. Porque saindo de nós parece que é puro marketing, né? Eu acho que vale. Chamar dá algumas tempo? pessoas. A gente leva o microfone. Bom, primeiro boa noite a todos. Eu ia falar que eu estava entre vocês e o jantar, mas estou vendo que não estou entre vocês e o jantar. O jantar já está servido. Que é muita startup. E